Oi, amigos, nesse take eu não tenho muito livro, o que falar de livro, na verdade eu tenho, mas tá na bolsa. É só um take de reflexão sobre a vida adulta. Vocês estão até tortos. Eu tava conversando com o Matheus, antes dele ir pra faculdade, que eu sei de uma coisa. Eu preciso fazer uma atividade física. E eu tô num limbo, assim, eu cancelei a academia. Eu cancelei por um motivo. Assim, gente, eu tenho. Eu preciso dizer, sou humana e erro, né? Sou humana e sou falha e eu tenho muita dificuldade em ter disciplina quando eu não tenho um horário pra fazer. Então, por exemplo, a academia tá disponível o dia inteiro. Eu posso ir a hora que eu quiser. Eu não vou. Mas se eu marquei uma aula às 7 da noite, eu vou estar lá às 7 da noite. Tanto que a minha terapia, ela é aos sábados, às 8 da manhã. Então, sábado, eu sou obrigada a acordar cedo, porque eu tenho terapia. É claro que eu já me atrasei e tudo mais, mas eu tenho esse compromisso e eu arco com esse compromisso. Eu não cancelo de última hora. E eu tendo a não fazer isso quando eu tenho uma coisa marcada, porque eu tenho um compromisso. Agora, se eu não tenho academia fixa, né, que musculação você entra, faz e vai embora. Eu arrumo todas as desculpas do mundo pra fazer. E isso me atrapalha porque eu simplesmente não saio do lugar. Eu tenho que fazer atividade física, ponto. Por quê? Acho que mais do que estética, hoje nem tô pensando nisso, mas eu tô pensando, apesar de óbvio me afetar, eu tô pensando na minha questão de saúde física e mental principalmente, porque eu ando muito ansiosa. É no sentido de eu ando tão ansiosa que eu tô tomando banho, lavando meu cabelo, eu tô pensando no e-mail que eu tenho que mandar no dia seguinte. Eu tava no domingo vivendo a minha vida e eu lembro que amanhã eu tenho que fazer tal coisa no trabalho. E eu não vivo. E isso me afeta. E eu tenho um certo tempo livre pra fazer as coisas. É óbvio que, assim, não é o melhor dos tempos. Nos meus sonhos, eu queria ir na academia às 10 da manhã, como todos os herdeiros, ou às 2 da tarde. Mas não é minha realidade, infelizmente. E ir depois das 6, eu fico muito agoniada porque é tão cheio, tão cheio. Eu fico muito. Eu não gosto de ficar dividindo aparelho. Eu sei que você é adulta, cresça, tá? Eu entendo isso. É claro que eu divido como as pessoas me chamam. Mas tem uma pessoa no aparelho que eu preciso usar, eu geralmente não peço pra revezar. Eu fico, deixa, depois eu faço. E não faço. E quando é um aparelho que eu não gosto de fazer, aí que eu nem volto pra ver se ficou livre, sabe? Então, ser adulto é você constantemente ter que falar não pra você mesmo. Porque quando você é criança, tem um adulto que vai esconder o chiclete. Tem um adulto que vai desligar a televisão e tirar da tomada porque você não vai assistir o Ben 10. Só porque você quer. Tem um adulto que vai tirar o seu celular da mão, né? No caso das crianças de hoje que vivem no celular. Mas quando você é o adulto responsável por você mesmo, você fica com aquele hábito, pelo menos eu fico, de só hoje, só hoje. Só que esse só hoje meu, ele é todos os dias. Todo dia eu quero um negocinho, todo dia eu. Sabe? Não tem cabimento. É muito difícil brigar comigo mesma. Simplesmente ser adulto é um inferno. Eu queria que tivesse a minha mãe. E olha que minha mãe nunca foi uma mãe restritiva de comida, nem de nada. Minha mãe é muito tranquila. Óbvio que ela cuidou da minha saúde, claro. Não tô falando que minha mãe é negligente. Mas, como eu tenho alguns hábitos que eu trouxe comigo de criança, de adolescente, é muito difícil quebrar eles na vida adulta. Muito difícil, gente. E eu sou uma pessoa muito 880, eu tava falando com a minha terapeuta. Eu sou 880 nas minhas relações sociais, eu sou 880 com a minha alimentação também, porque eu nunca falei aqui, eu ainda não falei aqui, mas eu não tomo refrigerante desde o dia 28 de dezembro de 2024. E não tô militando sobre refrigerante, não é isso, eu sinto falta. Mas eu não consigo ser aquela pessoa, só um golinho. Não, se eu pegar uma xícara, se eu pegar uma Coca-Cola, aquela de 200 ml, a garrafinha, eu vou querer tomar uma todo dia. E eu estava fazendo isso. Eu comprava refrigerante no mercado na hora do almoço, comprava aqueles de 200 ml pra tomar todo dia. Era Coca-Cola, zero, Pepsi zero, Guaraná zero pra gente fingir que é fitness. Eu cortei isso de mim. E funciona, tá? Eu não tô bebendo. Faz muito tempo que eu não bebo. Eu sinto falta, óbvio. Mas só assim pra eu não tomar, porque eu não consigo eu tenho muita dificuldade de me controlar. Essa que é a realidade. E, enfim, reflexões de uma segunda-feira, hoje é dia 18 de agosto.
Eu não sei o que eu faço, não sei que atividade física eu vou fazer. Mas estamos aí, né, amigos? É isso, esse foi o desabafo, eu tô tentando. Sobre atividade física, eu fiz uma aula, semana passada eu fiz 2 aulas experimentais de 2 modalidades. Eu fiz de pilates e de yoga. Yoga eu faço em casa, né? Só que o que me irrita são os anúncios do YouTube, porque eu não tenho YouTube Premium, e não vai ser agora que eu vou ter. E pilates eu nunca tinha feito, mas eu fui procurar sobre essa modalidade e eu achei o pilates muito interessante, porque tanto pilates como yoga são 2 exercícios, sei lá como que chama isso, né? Não é apenas uma atividade física, porque principalmente o yoga tem toda uma filosofia por trás. Mas essas atividades, vou colocar assim, elas te fazem concentrar no aqui e agora. Por mais que na musculação você tá lá, 1, 2, eu consigo viajar na maionese fazendo isso aqui. Mas no Pilates, eu não viajei na maionese porque eu precisava contar os movimentos, né? Estar na posição correta, porque eu tô fazendo isso pela primeira vez. E terceiro, eu precisava respirar. E tem todo um modo de respirar que não só o Pilates tem isso, o yoga também, que também é aplicado na musculação. E aí eu falei, nossa, que interessante. É uma atividade que eu vou movimentar o meu corpo, ele não vai ficar sedentário. Porque assim, eu não me considero uma super sedentária, tá, gente? Não me considero. Eu só não acho que eu me movimento o suficiente. E ao mesmo tempo ele vai dar uma quebrada nessa ansiedade toda que eu tô incumbida dentro de mim. Aí é isso. Muitas reflexões. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Sei que eu preciso fazer alguma coisa. Mas o mais importante, que é sempre bom, né? Nós que fazemos terapia, nós mulheres que fazemos terapia, é sempre bom lembrar dessas pequenas vitórias. De perceber que não tá bom isso aqui, mas eu tô tentando. Olha só, eu fiz uma aula experimental ali, outra ali. Enfim, é isso. Tchau. Vamos falar aqui do que interessa, que são o quê? Livros, né? Eu queria dizer pra vocês que eu não tenho limites. O Matheus sabe disso, porque todo dia eu chego em casa, todo dia eu falo pra ele, vou na biblioteca devolver livro. E todo dia eu chego com 3, praticamente. Mentira, não é 3. Mas ontem eu fui devolver um livro e que sem querer, peguei mais um. Peguei o segundo livro da trilogia Millennium do Stieg Larsson, que por algum motivo tem lá em inglês na biblioteca. Eu falei, não vou perder essa chance de ler. Eu tava pretendendo ler esse livro esse ano? Não. Nem tão cedo eu tava pretendendo ler, mas tudo bem. Olha o que eu estou lendo. As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Ontem eu terminei um livro que foi o da Sanarinha, né? O Céu para os Bastardos. E eu não levei nenhum outro, porque eu tava com a minha mochila pequena. Eu só tinha o meu Kindle e um sonho. Eu falei, o que eu vou ler aqui do Kindle? Aí eu peguei esse aqui eu comprei no Prime Day, né? Esse e-book, então tô lendo o que eu tô comprando, tá? Que fique registrado. Peguei pra ler assim como quem não quer nada. Eu tô em 14% do livro. E, gente, eu não sei o que dizer sobre esse livro. Porque eu tava lendo sobre ele, e eu tava lendo ele, e eu tava assim, gente, como pode a Lígia Fagundes Telles, que publicou esse livro em 1973, estar falando de jovens mulheres que possivelmente poderia ser qualquer uma de nós hoje em 2025. Por quê? Nós vamos acompanhar 3 personagens. A Lorena, a Lia e a Ana Clara. Lorena, todas elas estudam fazer faculdade, moram num pensionato. E assim, na minha cabeça elas estudam na USP, tá? Porque a própria Lígia estudou na USP. E ele já me lembrou aquele conto As Formigas que eu li lá no Seminário dos Ratos, cujas 2 protagonistas também moravam num pensionato e estudavam na USP. Uma estudava Direito, a outra estudava Medicina. E lá tinha um rolê com anão. Aqui já apareceu a palavra anão. Eu sei disso, eu sei que a Lígia gosta de colocar isso nos livros dela, na obra dela. E aí, uma delas estuda psicologia, uma estuda ciências sociais e uma estuda direito, né? A Lígia adora botar a profissão dela, porque eu não sei se vocês sabem, Lígia Fagundes Telles, além de escritora, formou em direito pela São Francisco, na USP. E não só isso, ela foi servidora pública, tá? Ela se aposentou, a profissão principal dela foi como servidora pública e não como escritora. Então é isso, mulheres. Não abandonem a sua carreira pra virar tiktoker, tá? Porque a Lígia Fagundes Telles não abandonou a carreira dela pra virar apenas escritora. Ela manteve ali o cargo público dela bonitinho. Aí essas 3 meninas são muito biruleibe da cabeça, assim. Uma é uma militante comunista, a outra é podre de rica e vive sonhando dentro do quarto, e a outra é completamente maluca. Maluca, assim, ela tá claramente num quadro depressivo. Eu não sei que transtorno que ela tem, mas com certeza ela tem um transtorno, né?
E, além disso, o livro é narrado com fluxo de consciência. Então, você não sabe se você tá lendo uma conversa entre a personagem e a pessoa que está com ela, ou se é uma conversa que ela está criando na cabeça dela, que ela pensou na cabeça dela. E outra coisa, as 3 personagens narram e o livro não avisa quando muda. Então, assim, eu comecei lendo a Lorena dentro do quarto, e aí, de repente, a Lia tá lá fora e ela tá pela janela e ela tá pedindo o carro da mãe emprestado pra Lorena. Depois, vira pra Lia como narradora e a gente vê a Lorena lá em cima na janela. E isso é muito legal, muito legal. E cada uma delas, o pouquinho que eu li, já deu pra perceber que cada uma delas tem a sua própria voz. Não é um tipo de livro que você confunde quem tá narrando, você claramente sabe quem tá narrando. E mesmo que todas pensem muito, porque todas pensem... Mas assim, gente, a Ana Clara, de todas as 3, a Ana Clara é a pessoa que mais pensa. Ela, inclusive, me lembra uma amiga minha, pessoal, que eu não vou falar nomes, porque eu acho que é exposição demais. E eu tô achando fantástico. E, de fato, sim, eu tô entendendo 100%? Não, tá. Mas eu acho que a Lígia é assim. Não só a Lígia, mas como a Clarice. Eu ainda não peguei outro livro da Clarice que não fosse de contos, ou o famoso, né, da Macabeia. Mas assim, a Lígia é uma autora hipnotizante. Eu li contos dela, contos curtíssimos, e eu fiquei hipnotizada. Eu estou lendo isso aqui, não estou entendendo 100%, mas estou me sentindo extremamente hipnotizada pelo que ela conta aqui pra mim. E esse livro aqui se passa em 2 dias. Além disso, é um livro que se passa na época da ditadura militar. E vocês vão pensar, nossa, Jaque, esse livro não foi censurado? Não, simplesmente porque o censor era burro e ele leu 40 páginas do livro, achou chato e deu embora, né? Falou, passa aí, deixa essa mulher publicar. É uma dondoca, sabe? E isso eu escutei no podcast Página 5, que o Rodrigo Casarim convidou um professor universitário de alguma universidade, que eu não lembro se é do Rio Grande do Norte, Pernambuco, de algum estado do Nordeste, que ele era tão obcecado pela Lígia, ele leu ela muito jovem, se tornou professor de literatura e se tornou amigo próximo da Lígia. Meio sem querer, ele resolveu mandar uma carta, mandar uns presentes pra ela, lá na década de 80, 70. Enfim, é isso que eu estou. É esse ponto que estou. E estou, assim, lendo devagarzinho e sendo hipnotizada por Lígia Fagundes Telles. E que bom que eu finalmente dei uma chance pra essa autora, porque, gente, ela é muito peculiar. Mas é um peculiar positivo, sabe? Um peculiar que você fala, caramba, que legal ler isso, que coisa boa, que finesse que essa mulher tem escrevendo. Eu vim aqui na minha estante olhar os tradutores da Bucha Mecheta, né? Dos livros que eu tenho dela. Mas tive uma surpresa. Me conta, dublinense. Por que fizestes isso? Porque os livros não são da mesma altura. Não faz nenhum sentido essa escolha. Porque assim, esse livro aqui, ele é gordinho, tem 400 páginas, certo? 400 páginas. Os da Bush que foram publicados anteriormente, por exemplo, esse aqui, 313 páginas. Eu não entendi por que fazer isso. Assim, a estética dos livros da Bush... Ai, botei o livro errado. Olha só como vai ficar, gente. Olha só, me conta, me fala se isso aqui é legal. Por quê? Assim, não tem motivo algum pra essa escolha. Não entendi, mudou o tradutor, mas não foi culpa dele. Aqui é o Davi Boaventura. As Alegrias da Maternidade foi traduzido pela Heloísa Já. Esse aqui também. E esse aqui pela Júlia Dantas, que se eu não me engano, ela traduz Sally Rooney. A estética dos livros da Bush é tão bonita, eu gosto muito dos livros dela. Todos bonitinhos. Aí a dublinense vai e me bota um livro menor que os demais. Não gostei. Oi, amigos. Nossa, mano, é só falha na minha sobrancelha que eu não mexi. Oi, amigos. Eu posso estar acabada, mas a minha unha tá bem bonitinha. Só que a gente não mostra muito perto pra não estragar a experiência. Sextou, finalmente. Hoje é 22 de agosto. Amanhã temos um casamento. Matheus é testemunha. Ou seja, temos um cartório cedo. Eu tenho terapia e eu tenho que lavar o cabelo. Muitas coisas pra fazer amanhã cedo. Já são umas 10 e pouquinho, 10h20. Já vou dormir. Mas antes eu queria falar sobre as minhas leituras. Que
Eu tô periguetando, literariamente, como sempre. Temos aqui 2 livrinhos que eu comecei essa semana. Enquanto isso, segue aqui, ó, O Tempo e o Vento. Sem ser lido por mim. Mas enfim, vamos falar do que eu tô lendo, né? Porque não vou ficar falando de livro que eu não tô lendo. Eu já falei, né? Que eu peguei esse livro aqui, meio sem querer, meio não pretendia ler essa semana. E tá sendo uma surpresa, uma experiência ler Lígia, tá? É o segundo livro da Lígia que eu leio na vida, e já é o segundo do ano, então estamos indo bem. Continua aqui, gente, numa vibe, um negócio, uma coisa, lendo as personagens que ela escreveu e indo. Estou empenhada, estou interessada. O outro livro que eu tô lendo é O Cabeça Fora d'Água. Esse livro, gente, eu acho que eu fui a primeira a pegar emprestado da biblioteca, porque ele está novíssimo, lindíssimo, sabe? Recém-comprado pelo Sesc. E eu acabei lendo ele hoje. Eu comecei a ler ele ontem. De tipo assim, 20, 30 páginas. E guardei na mochila. E hoje fui trabalhar presencial e esqueci de botar na minha mochila o meu Kindle. O meu Kindle ficou aqui. E eu fui obrigada pelo universo a ler esse livro, porque eu não tinha outra coisa. E já estou, amigos, na página 100, tá? Esse livro é uma autobiografia da Bucha Emecheta. Então, eu recomendo que primeiro você leia os livros dela para depois chegar aqui. Não que vá atrapalhar a experiência de ler a biografia, mas eu acho que faz mais sentido quando você ler a biografia de alguém que você já tem um mínimo interesse, né? Mas é muito interessante que a Bush, ela, aqui na autobiografia, ela escreve de uma forma muito parecida com os romances dela. E ela é o tipo de autora que mostra pra gente que não é possível separar o autor da obra. Porque, assim, essa mulher, gente, sofreu o pão que o coisa ruim amassou. Eu juro pra vocês. E não tô brincando. Mas o que salvou a Bush, sem dúvida alguma, foram os estudos dela. Foi a insistência dela por estudar. Porque ela é uma autora nigeriana e parte da vida dela é meio que retratada, romanceada numa duologia de livros chamada No Fundo do Poço e Cidadã de Segunda Classe. Sendo Cidadã de Segunda Classe o primeiro livro, que eu esqueci de falar em ordem. Que conta a história de uma mulher nigeriana que se casa e vai morar na Inglaterra com o marido. Passa por muitas coisas. E a Bush também. Ou seja, aquele livro é completamente inspirado na vida da autora. E aqui, gente, eu tô encontrando as cenas. Eu tô vendo ela narrar. Ela narra de uma forma, assim, bem direta e objetiva, sem muitos detalhes, tá? Mas, ainda assim, eu me lembro dos livros que eu li, sabe? Porque tem muito tempo que eu li. A última romance dela que eu li foi o Preço de Noiva, que é o primeiro livro da autora. A autora publicou 15 livros, pelo que eu li aqui, né? Na própria autobiografia dela. E acho que eu li em 2022. Eu sempre leio os livros da Bush conforme eles vão lançando. Porque eu comprei as Alegrias da Maternidade no site da própria Dublinense e desde então me apaixonei pela autora. Aliás, eu ouvi a autora em audiobook. E aqui, gente, eu quero entrar no livro e dar um soco na cara do marido dela. Porque, assim, a sociedade nigeriana, ela é muito patriarcal. Então, ela tem o irmão e a família vai focar no irmão para concluir os estudos. É o irmão que tem que fazer faculdade, é o irmão que tem que terminar o ensino médio. Só que a Bush, ela é muito esperta. Então, ela sabe que a família não vai bancar os estudos dela. O que ela faz? Ela estuda, passa numa prova e vira estudante bolsista numa escola presbiteriana. E isso é muito importante para ela. Mas enfim, acaba que ela cresce, não consegue fazer ensino médio, se casa e o marido tem a brilhante ideia de mudar para Nigéria. E como que eles vão mudar? A Bush, por conta dessa experiência boa em escola, ela consegue um bom emprego no consulado dos Estados Unidos, na Nigéria. Então ela ganha muito bem. E é praticamente o dinheiro desse trabalho dela que banca a viagem deles para Inglaterra. E eles vão, né? Ela vai para lá com 3 filhos, tem um lá. Só que assim, o marido é negligente com ela, negligente com a família. Ele vai pra lá pra ser estudante, mas ele não quer trabalhar e sustentar os próprios filhos e a esposa. Tudo ela tem que se virar. E chega um momento em que ela tem que sair da casa dele, né? Da casa deles, encontrar um espaço pra ela. Aí ela se vê mãe com 4 crianças, o marido negligente, sem emprego, num país estrangeiro,
que a trata mal por ela ser uma mulher negra, ou seja, com racismo. E é difícil pra ela encontrar uma casa, pra ela conseguir alugar uma casa. Foi difícil ela conseguir uma escola, porque ela foi numa escola, ela tinha 3 filhos naquela altura, e a pessoa falou, ai, mas você não pode matricular só um, não? Por que tem que matricular todos? Tipo assim, era uma escola só de gente branca. E aí tem uma cena terrível em que o marido... Gente, eu não acho que seja spoiler, porque aqui é uma biografia, tá? Então, não é um livro de romance. Tem um momento em que o marido vai visitar ela na casa que ela tá com os filhos e eles já estão separados. Não no papel, mas estão separados. E ele resolve exigir os direitos dele de marido. E forçadamente, ela acaba engravidando novamente. Então ela fica no final com 5 filhos. E sem nenhum apoio dele. E é duro de ler. Eu fico abismada com a resiliência dessa mulher. Eu não sei nem se é resiliência a palavra, mas assim... Muito bom. E eu consigo realmente enxergar muito da obra dela que eu já li aqui. É uma autobiografia que ela lançou em 1986. E ela nasceu nos anos 60, então ela tinha ali uns 40 anos, né? A Bush morreu em 2016, se eu não tô enganada, 2011, não me lembro. Ela morreu mesmo antes de ser publicada no Brasil, que loucura. E essa biografia ela lançou nessa época, ela já tinha uns 40 anos, já tinha um bom tempo que ela tava na Inglaterra. E tem uma cena que ela fala aqui, assim, que se ela não tivesse aprendido inglês, se ela não tivesse estudado na escola presbiteriana lá quando ela era criança, se ela não tivesse insistido em passar na prova para se tornar aluna daquela escola, ela não poderia conhecer um outro idioma e poderia não estar escrevendo esse livro em inglês, porque ela escreve em inglês, não no idioma dela original na Nigéria, né? Que ela vem do povo Igbo. Enfim, gente. Perfeito. Antes de eu ir tomar banho, vou falar de um trecho desse livro da Bush em que eu me identifiquei muito. Porque Bush Emecheta, não sei se vocês sabem, não sei se eu já comentei aqui. Ela estudou ciências sociais, né? Enquanto tentava criar os 5 filhos dela. E ela estava tentando ser uma pessoa. Aí, ela fala no livro que ficou muito... e que ficava estressada com a matéria de estatística. Que ela odiava a experiência. E ela acabou reprovando, né? Mais pra frente ela conta. Aí eu vou ler o trecho que ela fala sobre isso. Quando eu era criança, talvez eu fosse inteligente, mas nunca me superestimei. Eu sei qual é o meu poder, a palavra escrita. Mas, quando o assunto envolve números, mesmo remotamente, eu sofro um bloqueio mental indescritível, que costuma congelar meu cérebro e me jogar num sono profundo, independente de eu estar na sala de aula ou não. E aí, aqui ela fala sobre como ela odiou fazer estatística na faculdade e que ela não se dava bem, né? Nem um pouco. Apesar de que, gente, óbvio que estatística é importante num curso de ciências sociais, porque a gente estuda a sociedade e também estuda ela, não só qualitativamente, mas também quantitativamente. E eu me identifiquei tanto com ela porque eu também tive uma disciplina de estatística, de introdução à probabilidade de estatística, e eu reprovei na faculdade. Foi a única matéria da faculdade que eu reprovei. E que eu realmente odiava. E eu não tenho, gente, afinidade alguma com matemática. Não é uma questão de ser burra, eu não me sinto burra. Eu só não tenho afinidade com esse tipo de assunto. E aí eu reprovei em 2019 e só fui refazer na pandemia em 2021. E assim, eu passei, mas com muito custo, tá? Com muito custo. Porque assim, além de eu não gostar, eu tinha dificuldade de estudar. Porque assuntos da faculdade que eu gostava, eu estudava. Ia bem, mas assuntos que eu não gostava, eu já não gostava. Aí pra estudar com vontade, a vontade não existia. E aí ela contando aqui, eu fiquei, nossa, quem nunca, não é mesmo? Esse é o nosso café da tarde, nada saudável. Brownie e café preto.